Esther, você falou que quando você nasceu, seu pai já era convertido. E a sua experiência de fé, assim, como que ela foi acontecendo nesse ambiente? Em algum momento na sua infância, pré-adolescência, você tinha clareza acerca da fé cristã, de Jesus Cristo, enfim? Como é que foi o início da sua jornada Então, na experiência da fé? a gente frequentava a Igreja Batista de Marília. Aí eu já era, acho que eu já estava com uns 8, 9 anos quando nós íamos para essa igreja. E a gente ia bastante, viu? Caminhava, mas eu não sei quantos quilômetros dá, mas acho que uns 10 quilômetros a gente andava a pé para ir para a igreja. Sim. E meu pai ia, levava todos nós para a igreja. Então, desde pequena, eu já me apeguei muito às histórias bíblicas. Eu gostava muito de ler, mas muito, muito mesmo. Então, tudo quanto era compra que chegava em casa, quando eu estava alfabetizada, eu lia os jornais todos que chegavam lá. E aquilo começou a chamar a atenção também do meu pai, né, de ver a minha gana por leitura. Então eu tinha a Bíblia, eu lia muito essa Bíblia. Eu lembro que eu comprei uma coleção, aí eu já tinha uns 9 anos, que chama, acho que não existe mais, chamava Heróis Cristãos. Eram 12 livros falando da história de missionários, de homens, né, que foram para os países e levando o evangelho. E isso vinha pelo correio. Meu pai tinha que ir a cavalo buscar isso lá no correio, mas eu tinha essa coleção. Eu comprei, meu pai pagou e meu pai foi lá buscar essa coleção. Então, Fernanda, eu acho que desde que eu me alfabetizei, eu já lia muito a Bíblia, porque eu gostava de ler e não tinha livros. Não existia livro lá em casa de roça, não tem livro. Né? Então eu devorava a Bíblia. A Uhum, Bíblia e depois esses livros aí dos heróis cristãos que uhum, eram histórias também fantásticas, né? Então eu fui criado o tempo todo já convivendo nesse ambiente de igreja e e meu pai que era um convertido novo, fervoroso, ele era muito fiel à fé dele. E aí, a primeira vez que eu me batizei, eu acho que eu não tinha nem 12 anos, acho que eu tinha uns 11 anos. Aí eu já quis me batizar, uhum. né? Porque eu falei, bom, eu tenho que me batizar, né? E acho que eu tinha uns 11 anos mesmo. Eu olhando para trás hoje, eu acho que a motivação maior era querer tomar ceia, porque criança não podia nem chegar perto da ceia, né, naquela época. Mas eu já tinha uns 11 anos. Então, esse apego à Bíblia, o conhecimento da Bíblia, foi uma coisa constante na minha vida. Uhum, uhum. E você cresceu ouvindo também muito rádio? Eu ouvia, mas não tanto. Os primeiros rádios que teve na minha casa, acho que você não vai nem saber, você nem conheceu isso, Júlio. Eles tinham umas pilhas desse tamanho assim, ó, Uhum. de verdade. Então tinha o rádio com essa baita pilha lá. Então, isso era meio custoso, né? E nem sempre era possível. Meu pai está trocando essa pilha toda hora. Então, eu não ouvia muito rádio, não. O que se ouvia na minha casa era a Voz do Brasil, que tinha na época, que eu não sei se vocês. Eu acho que o Fernando, pelo menos, pegou esse tempo de Voz do Brasil. O Júlio, não sei. Sim, ainda é exibida. É? Ah, Ainda mas tem. É, nossa, eu nem sabia que tinha. Porque antes chegava uma determinada hora, todos os rádios tinham que apresentar a Voz do Brasil. 19 Legado do anos. Getúlio. É, Eu acho que era. O que eu lembro de rádio na é, minha infância é meu pai lá ouvindo a Voz do Brasil. é. Era isso que a gente ouvia. A gente Uhum. brincava muito, né, Júlio? Na rua não, no quintal. Uhum. Você não faz ideia quantas vezes eu enfiei prego no pé, espinho no pé. Olha, um negócio assim horroroso. Tava sempre quebrar, eu nunca quebrei nada, mas eu estava sempre furada das artes que fazia. Isso era muito comum mesmo na minha vida. Mas não ouvia música, rádio, esse negócio, eu cresci sem ter muito contato com isso.